Olá, povo de Deus, povo abençoado por Deus, graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua casa. Hoje eu quero falar sobre a providência de Deus em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos de aflição. Quando a gente vai para Cristo, algumas coisas acontecem e a gente fica pensando assim, meu Deus, que situação que eu estou, né? Antes não era assim, antes era mais tranquilo, mas na realidade sempre foi difícil. A gente aqui não enxergava direito. E quando nós entramos na comunidade de Jesus Cristo, então os nossos olhos começam a se abrir e a gente começa a ver coisas que antigamente a gente não via. E quando me veio falar sobre a providência de Deus em tempos de crise, em tempos de aflições, em tempos difíceis, eu me recordei de Elias. Estou até aqui com a Bíblia aberta. Em Elias, quando ele foi enviado à viúva de Sarepta. Eu vou ler o texto, preste bem atenção, está aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 17. É um pouquinho longo, mas eu quero ler para vocês entenderem o que eu quero falar. A partir do versículo 8 está escrito assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma viúva que te dê comida. Preste bem atenção nisso. Onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Guarda essa palavra. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Viu? Deus primeiro mandou o profeta Elias ali, no primeiro capítulo 17, a gente vê que Deus mandou ele ir à torrente ali próximo do Jordão, só que não chovia, então chegou uma hora que secou-se ali aquela torrente de Querite. E Deus então falou para ele assim: olha, vai até a Sarepta, e lá eu te ordenei uma viúva. Veja, Deus disse a Elias que ele já tinha providenciado uma viúva para alimentar ele. Ele disse: ó, fica ali muito tempo, demora-te ali, que eu ordenei. Ele deu ordem a uma viúva para que o alimentasse. Quando ele chega na cidade, ele encontra essa mulher viúva catando galhos, cavacos, e ele pede um pouco de água. Quando ela vai buscar água, ele entende pelo seu espírito que aquela era a viúva que Deus tinha providenciado, e ele fala: traz-me, faz um bolo para mim também. Então ela diz: olha, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer, vou comer eu e o meu filho, e depois a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Há muito tempo que não chove, então não tem nada para comer. Então a gente vê 2 cenários aqui e 2 coisas muito interessantes que me chamam muita atenção. A primeira é o cenário catastrófico, onde não chovia. E a segunda, nós temos no cenário 2 personagens.
o profeta Elias e aquela viúva de Sarepta, numa situação, para Elias, ele tinha a palavra de Deus, mas aquela viúva, ela não tinha a palavra de Deus. Deus não falou com ela, olha, vai vir um profeta aqui, e aí eu já mandei ele, você vai alimentar ele. Deus não falou nada para ela. Deus falou para o profeta, disse, olha, eu ordenei uma viúva que te alimente. Eu já dei ordem lá, tá dada. Quando ele chega, ele encontra a situação. Aí nós temos qual a situação? Uma mulher que não tem nada. Uma mulher que não era de Israel. Uma mulher que não pertencia ao povo de Israel. Ela era de Sidom. Sarepta, que pertencia a Sidom. Então ela tinha duas opções, aquela viúva. Ou ela cria na palavra do profeta, ou ela fazia o bolo, comia e depois morreria, como ela mesma disse. Tinha essas duas opções para ela. Porque o profeta chegou e disse para ela, faze para mim, porque assim diz o Senhor, não vai faltar. Veja, sabiam que aquela mulher sabia que ele era profeta, porque disse, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada. Não tenho nada aqui, não tenho nada, profeta. Mas o que ela fez? Ela obedeceu a palavra do profeta. Ela teve um ato de obediência pela fé, porque ela creu na palavra do profeta. Porque o profeta disse, olha, não vai faltar. Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, enquanto Deus não mandar chuva. Ela, o que ela fez? Ela acreditou. Mesmo ela não sendo de Israel, como eu disse, ela creu na palavra do profeta. Deus providenciou para ela, através do profeta, porque Deus tinha ordenado uma palavra. Veja, a Bíblia não nos relata que Deus disse isso para Elias, que não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, mas ele sendo profeta, tendo a palavra de Deus sobre si, ele disse, olha, não vai faltar, porque assim diz o Senhor. Pois bem, por que eu estou falando de providência em tempos de aflição, em tempos de angústia? Aqueles eram tempos de angústia, tempos de aflição, porque o povo vivia na época, eles comiam do que plantavam. Como não chovia, isso durou 3 anos e 6 meses, então não tinha mais o que comer. Mas só que Deus, e olha só, Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, capítulo 4, se não me falha a memória, ele disse que havia muitas viúvas na época de Elias, mas só uma foi enviada, a de Sarepta de Sidom, porque um profeta não é bem recebido na sua casa, na sua terra. Foi isso que Jesus quis dizer. Então teve que vir uma pessoa que não era de Israel, Deus abençoou uma pessoa que não era de Israel. Para quê? Para manter o profeta vivo, para manter o profeta em pé. Então, o tempo de angústia, o tempo de escassez, ele nos sobrevém. Mas Deus, ele tem cuidado de nós e sempre envia alguém para nos abençoar. E o mais interessante é que a única coisa que aquela viúva tinha era aquele pouco de farinha e pouco de azeite. Ela ia fazer um bolo, ia comer, ia morrer. Não tinha mais absolutamente nada. Assim também, muitas das vezes, nós estamos em situações difíceis, em situações angustiantes de escassez, e temos só uma coisinha, um punhadinho de nada. E então Deus toca no nosso coração para usarmos aquilo que temos, o pouco, e abençoar quem está precisando. E aí a gente pensa, mas eu que estou precisando, eu só tenho isso, não tenho mais nada. Foi isso que a viúva disse, eu não tenho nada, só tenho isso aqui, vou comer, eu e meu filho, e depois vamos morrer. Mas ela fez o quê? Obedeceu a palavra do homem de Deus. Porque o homem de Deus disse, assim diz o Senhor, não vai faltar. E ela foi e teve um ato de obediência. Então, para que haja a abundância de Deus, para que haja a providência de Deus em nossas vidas, é preciso nós termos um ato de obediência pela fé. Precisamos obedecer
aos comandos de Deus. Precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Precisamos não nos apegar ao materialismo. Precisamos entregar ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Porque Deus, às vezes a gente demora para receber uma bênção. E quando Deus nos concede a bênção, muitas das vezes, Deus fala assim, agora que você tem, pega isso que eu te dei. Deus muitas vezes fala isso, que eu te dei, não passando na nossa cara, mas dizendo que Ele é o soberano sobre todas as coisas. E Ele disse, dá ao meu filho que está precisando. Assim como Deus fez com Abraão. Abraão esperou um tempão para receber a bênção, uma promessa do filho. Quando recebeu o seu filho, o que foi que Deus disse? Abraão, Abraão. Sabe aquele teu filho a quem tu tanto amas? Me oferece ele em sacrifício. Algum lugar que eu vou te mostrar. Veja, Deus demorou para dar, deu, e quando Deus deu, Deus disse assim, agora me dá ele para mim. Imagina. E muitas das vezes Deus faz isso para provar aonde está a nossa fidelidade, aonde está a nossa fé. Se é nas coisas materiais ou se é em quem Deus é. Veja, eu escutei outro dia uma coisa que me deixou bem chocado. Isso é verídico, um homem tinha um neto já, adulto, de maior, e este neto lhe pediu um carro. E o vô, tendo condições, pediu para ele procurar um carro que ele gostaria de ganhar, lhe deu o carro que ele queria. Passou-se o tempo, bateu o carro, eu não sei o que exatamente aconteceu. Aí ele foi até o avô e falou, vô, eu quero agora o seu carro. Aí o vô disse, não, eu te dei o carro que você me pediu. Esse carro aqui é meu, eu não posso te dar. E o que o neto fez? O neto ficou de mal com o avô. Não visita mais o avô. Não fala mais com o avô. Por quê? O seu coração não estava em quem era o avô. O seu coração estava naquilo que o avô poderia dar a ele. Com a gente, será que não é o mesmo também para com Deus? Nós temos que ter Deus, não por aquilo que Ele pode nos conceder, nos dar, mas aquilo que Deus representa para a gente. Ele é o nosso tudo, Ele nos dá tudo. Mas nós não podemos focar somente nas coisas que Ele pode nos dar, mas sim em quem Ele verdadeiramente é para nós. Para que a gente possa receber, sabe, a providência de Deus em tempos de escassez, nós precisamos obedecê-lo. Porque é na nossa obediência que vem a nossa prosperidade. É na nossa obediência que vem o nosso milagre. É na nossa obediência que as tempestades se acalmam. É na nossa obediência. Então, para que você, para que eu, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila e próspera, precisamos ouvir e obedecer. Então, obedeça aquilo que Deus está falando para você. Não desobedeça, como o vídeo anterior que eu falei, que eu desobedeci a Deus. E eu não falo isso com alegria, com tristeza na minha alma, no meu coração, porque isso é horrível. A desobediência é horrível. Precisamos obedecer. Veja, por um ato de desobediência, um rei foi arrancado do seu trono. Saul foi sacrificar a Deus, sendo que Deus só pediu a ele obedecer. Obediência. E o que Samuel disse para ele? É melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça para que você venha a ser próspero. Obedeça para que você venha a crescer no reino de Deus. Aquela mulher obedeceu, fez conforme o profeta disse. Mais adiante, quando entra em cena o profeta Eliseu, acontece quase a mesma coisa. Uma mulher viúva perdeu o seu marido tinha dívidas, os credores vieram para levar os seus filhos como escravos,
Ela chegou até o profeta e contou a história. E o que foi que o profeta disse? O que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Ela disse, olha, eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite. O profeta deu os comandos para ela. O que foi que ela fez? Obedeceu. Ela pagou a dívida e viveu do resto muito bem. Por isso, abençoado de Deus, para que você saia desse lugar que você está, obedeça. Para que essa escassez que está sobre a sua vida cesse, obedeça. Enquanto você não obedecer, não tem como prosperar. Não tem como evoluir. Obedeça. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Escreve aqui também nos comentários algumas coisas que eu vou ficar muito feliz de poder ouvir os relatos. Se você quer pedir também oração, deixe seu nome aqui. Estarei, com a graça de Deus, te apresentando, orando por você também, pela sua causa. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Ele esconda você e a sua casa no seu pavilhão até que passem as calamidades, que Ele abrigue você e sua casa à sombra das suas asas. Fiquem todos com Deus.